Seja bem-vindo, Werley. É Leila. Dona Leila. A Dona Clarice eu já conheço de Já é longa de casa, data. né? Já tive um movimento lá em Capela sobre o não fechamento da maternidade. E essa mulher aqui, olha, ela saiu da sua zona de conforto e foi para Capela, foi para frente do palácio, mas infelizmente não conseguimos mais. É, Ela estava lá. Doutor Werley, eu venho acompanhando nas redes sociais uma polêmica que me chamou a atenção sobre a cota de gênero, né, mais ou menos assim, de racial, né? cota racial. Isso. Um advogado, eu vi até umas fotos o antes e o depois, eu tô rindo, tem que rir. Dá para rir, sabe? Mas olha, o que motivou um grupo de advogados e entidades negras a impugnar a candidatura de Matheus Chagas como cota no quinto constitucional das cotas. Pois bem, né? Na verdade, foi um ato meio até que involuntário, eu posso dizer assim, porque estávamos na paz, no nosso sossego, né? A gente ouviu alguns rumores que possivelmente Eu tô haveria olhando, você está falando. haveria um candidato que estava cogitando se candidatar enquanto cotista, enquanto pessoa negra, para concorrer, né, nas eleições, né, de uma forma diferenciada, né, porque é uma corrida eleitoral peculiar da OAB, né, já que são 6 vagas, o advogado não escolhe um candidato, ele escolhe 6, e dentre esses 6 candidatos, duas vagas são destinadas aos cotistas, né, é uma mulher negra e um homem negro. Ouvimos rumores, mas a gente custou acreditar, não, Não é provavelmente possível, não é ele possível, né? deve desistir, né, mas aí a gente foi passando o processo, né, de inscrição, até que saiu o edital, né, com o deferimento das candidaturas já. E, para nossa surpresa, infelizmente estava constando o nome desse candidato lá como pessoa negra, né? A princípio, achávamos, inclusive, que daquela lista ainda seria feita um exame pela banca de heteroidentificação. Mas depois ficamos sabendo que ele, na verdade, já havia passado por esse procedimento, né, por essa banca de eletroidentificação e tenha sido aprovado, né? E A diante banca aprovou? A a banca? banca aprovou. Não sei como, mas aprovou. E diante desse cenário, né, as pessoas começaram a buscar a gente, né? Sabe que eu participo da associação, né? Sou representante aqui no estado da Associação Nacional da Advocacia Negra, né? Leila e Clarissa fazem parte também da ABMCJ, né? Que é a Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica, né? E elas também ficaram sabendo, né, entraram em contato comigo, entrei em contato com elas também, outras pessoas vieram atrás, advogados negros, inclusive até advogados que não são negros também, se indignaram com o caso. E aí, quando a notícia começa a correr, né, entidades também, coletivos, associações, começaram a se manifestar, né? São associações, entidades e coletivas que têm esse compromisso com a pauta racial, né, com os direitos humanos, porque a gente está tratando de um tema que é direcionado aos direitos humanos, que é a questão racial, e disseram que a gente não poderia ficar inerte, né? Diante de tantas polêmicas, a gente viu que haveria necessidade de fato de fazer essa impugnação. Doutor Reis, eu vou pedir até o Ricardo para pôr na tela. Essa foto é natural ou é um filtro? Ou é uma maquiagem Avon, Boticário? Que tipo de maquiagem? Olha, São as mesmas pessoas. eu posso deixar para as meninas responderem, que elas devem saber mais do que eu sobre isso, Não, né? porque a vaidade feminina sempre procura um bronzeamento artificial. Essa foto é o antes. Isso. É uma foto mais antiga no, nas redes sociais dele, né? Uma foto mais natural possível, né? E a outra a gente percebe que não é uma coloração normal, né? Da cor da pele dele. Ele deve estar sofrendo para ficar querendo ter uma pele negra desse jeito. Meu Deus A do gente céu. não sabe se é bronzeamento, se são filtros também usados para escurecê-lo, né? Porque a gente sabe que existe manipulação, que algumas imagens podem ser manipuladas para poder mudar a cor da pele de uma pessoa. Mas olha, pelo o que ele vem buscando, com certeza é um bronzeamento. Maquiagem não é, não vejo. Assim, a gente está rindo da situação de uma pessoa que quer levar vantagem.
que Vantagem, assim, porque aí é vantagem. Isso é falta de caráter. Eu vejo assim, sabe? Porque um cidadão querendo, ele vai numa banca. Porque o único culpado é a banca. Né? Todos vão lá, fazem a inscrição. Tem a questão do PCD. Para você ser PCD, você tem que comprovar que você é PCD. Não são os exames que exato, mostram que você é PCD. isso. Agora ele quer criar uma documentação para dizer que ele tem traços negros. Para que isso? É, E realmente, para vocês que defendem assim, não pode ficar e não deve ficar em silêncio. Até como você falou, quando estava com aquelas especulações, vocês custaram acreditar. Tiveram que ver o documento. Mas vocês já ingressaram com alguma ação para impedir essa candidatura? Clarissa? Dona Então, Clarissa, assim, doutora? o que eu acho que a gente tem que focar muito é que não se trata de pessoas, né? A gente está discutindo apenas a questão do Matheus, a gente está discutindo o respeito institucional a uma política e a um movimento histórico do movimento negro. A política de cotas é resultado de uma luta histórica do movimento Sim. negro. No momento que você coloca um candidato que é branco e tenta fazer parecer que é uma pessoa negra, você está burlando toda essa história. Então, assim, tem uma tentativa e uma narrativa de querer fulanizar a discussão. Então, colocando pessoas contra pessoas, mas não é isso. O Matheus deve ser uma pessoa muito boa, deve ter os méritos dele enquanto advogado, mas ele não deve você concorrer pelas cotas raciais, que é uma conquista histórica do movimento negro. É isso que a gente está cobrando da OAB. O compromisso. Não adianta só dizer, não, vamos implementar cotas. Isso já é um grande avanço, mas precisa respeitar o que a gente vem construindo historicamente sobre o respeito às cotas para as pessoas negras. Então, assim, a gente fez uma impugnação, né? Já protocolamos a impugnação, outros movimentos protocolaram também, porque não é uma coisa que vai para além da OAB Sergipe, né? Pode fragilizar toda uma conquista histórica do movimento negro. A gente sabe o processo de burla às cotas, né? É por isso que foram criadas as bancas de heteroidentificação. Então, assim, é muito superficial você querer reduzir isso à autodeclaração. Então, porque desde 2008 a pessoa se declara negro ou se declara pardo. Sim, Mas ninguém mas sabia. e não é essa a questão, né? Na verdade, existem as bancas de heteroidentificação. Essas bancas, elas precisam estabelecer critérios objetivos de análise, né? Então, assim, quando a gente vai para a discussão e a gente quer saber como é que essa pessoa foi escolhida. Como é que as pessoas foram escolhidas pela banca de heteroidentificação? Sabe? Porque é um processo objetivo. Não pode ser baseado no eu acho. Isso deslegitima toda a política. Então, assim, ele está lidando com a vida das pessoas. Muitas pessoas negras se dedicaram a essa luta. Né? Eu estou nessa luta aí desde 2003, discutindo cotas, e foi muito tempo para a gente conseguir implementar as bancas de heteroidentificação, né? Teve muita resistência às cotas, até hoje tem muita resistência às cotas, é muito questionado. E aí, quando a OAB ela toma essa postura, né, de não ter um processo transparente, um processo com critérios objetivos, um processo onde a comissão não seja formada só por pessoas da gestão, né? Isso é um problema quando você tem uma comissão de heteroidentificação. O que é que as boas práticas mandam? Que você tem uma comissão composta por integrantes do movimento negro, que são pessoas habilitadas e com conhecimento sobre essa questão, e não só com pessoas da gestão. Então, o que a gente está questionando é o Matheus, mas é esse processo como está sendo feito em relação ao respeito às cotas raciais. E o que a gente está pedindo é respeito à pauta histórica do movimento negro. Doutora Clarice, a gestão do presidente doutor Daniel está sendo prejudicial para a classe dos advogados? Vocês entendem assim? Porque recentemente ele recuou de uma decisão judicial. Porque os advogados já era para ter ocupado uma vaga do quinto constitucional, já tem um ano. E realmente ele enfrentou uma batalha jurídica e muitos entenderam que aquele modelo que ele queria impor era para favorecer alguém. Vocês entendem, a doutora Clarice, doutor Werley, doutora Leila. Leila,
Vocês entendem que a gestão dele é um pouco prejudicial para os advogados? Porque vindo do doutor Daniel, agora pode esperar tudo. Tá um olhando para o outro, difícil de responder. Veja, Eu entendo. é muito complexo a gente falar, Sim. pessoalizar uma questão como essa. O que nós estamos chocados e indignados mesmo é o procedimento, a forma como as coisas estão encaminhando, entendeu? A falta de transparência, de publicidade de todo esse processo, né? Que, vejam, como Clarice mesmo falou, é um ganho histórico para os advogados negros, para a população negra. A gente não está falando de cota apenas na cota da advocacia. A gente sabe que tem várias burlas, como aconteceu aqui na Universidade Federal de Sergipe, que muitos alunos perderam as suas vagas porque burlaram a cota, se dizendo negros, se auto-intitulando como pretos e pardos, e tiveram, inclusive, que indenizar o Estado, né? Indenizar a União, justamente por estar ocupando uma vaga que pertencia a um outro grupo. Então, assim, quando a gente fala disso, a gente está tirando o direito de um advogado que realmente é negro, que possui traços negroides, características físicas, ósseas. Veja, é muito complexo você analisar uma pessoa negra. A gente vive o Brasil vive um processo de miscigenação. Sim. E esse processo de miscigenação vai mudando, claro, as características corporais. Mas a pessoa preta, a pessoa com características negroides, elas são visíveis. A pessoa, para ter uma ideia, a formação do queixo de uma pessoa branca é diferente Sim. de uma pessoa negra. Então, Sim. assim, são fatos científicos que também são usados numa identificação. Você ter uma ideia, um corpo que é identificado justamente pela formação óssea, se é homem, se é mulher, Sim. se é asiático, se é negro. E quando você vê isso minimizado a um ponto de uma pessoa olhar para outra e dizer que ela é negra sem levar todo esse escopo, essas provas para isso, é muito vazio. É vazio o nosso próprio direito sendo retirado. De lutas que nós temos, tanto institucionais, né, dentro da OAB, lutando por essas vagas, que é tão difícil a gente ver pretos, negros em lugares de poder, né? Isso é uma forma da gente poder acessar esses locais e haver um vilipêndio disso. Doutora, eu não sou perito, mas antes da sua chegada, eu conversando com o doutor Werley, eu tirei meu chapéu e mostrei para ele meu cabelo. Eu tenho traços negros. Eu tenho, se você prestar bem atenção, eu tenho. Com muito orgulho. Agora, quando eu vi a foto dele, começamos a rir antes de começar o nosso podcast. Porque fica assim, eu fico triste com a situação, principalmente vocês que são do movimento negro, como a doutora Clarice aqui, desde 2002, que vem nessa luta, vem batalhando, vem uma informação que pessoas que se aproveitaram dessa cota tiveram que sair da faculdade. Mas eu tenho também informações, não sei, informações, mas nem tudo devemos acreditar, mas eu tenho informações, e eu quero saber de vocês, se esse advogado, doutor Matheus, ele tem parente no tribunal. Vocês têm essas informações? Essas informações, a gente ouve muitos rumores, né? Mas assim, é complicado a gente estar associando a essas questões, né? Muito embora a gente saiba que haja um jogo político, né? Que faz parte também do certo processo democrático da nossa sociedade, né? Mas o fato em controvérsia e tecnicamente falando é com relação à autodeclaração dele que foi aceita pela instituição. Ora, como os colegas aqui bem falaram, esse histórico da população negra, né, que foi vilipendiada, né, foi um processo de extermínio que houve, né, que a gente até hoje, a população negra sofre diante disso, né, não é à toa que a população mais carente da nossa sociedade, de fato, configura como a população negra do Brasil, né, os acessos às oportunidades foram retirados dessa população pelo próprio procedimento
né, de abolição da escravatura, que foi negado tudo a essa população negra, né, que com muito custo, com muita luta, com muito suor, com muito sangue, foi ocupando aos poucos esses espaços, né, se dedicando. Então, quando a gente chega, né, vê um processo lindíssimo, né, quando a gente, que é essas políticas afirmativas, né, que são as políticas de inclusão social. A gente está dizendo que o governo federal começou a perceber que, de fato, havia essa necessidade de incluir a população negra em vagas, por exemplo, em universidades, né, em concursos públicos. A OAB, com esse protagonismo que ela tem, né, de estar na vanguarda desses direitos, né, progressistas, percebeu isso, fez primeiro a paridade de gênero, que é outro problema social que a gente tem, que as mulheres têm dificuldade de pertencer a determinados espaços, né? E ela instituiu que 50% das vagas, por exemplo, na diretoria da instituição, devem ser ocupadas por mulheres, né? Aí chega nessa outra situação, que foi a questão das cotas raciais. Eu, particularmente, tive a oportunidade de participar de reuniões junto ao Conselho Federal, na época do debate. Para você ter ideia, Dirani, foi aprovado na época 50%. 50% das vagas da diretoria era para ser compostas por negros. Mas aí depois houve uma mobilização muito grande interna, institucionalmente falando, porque a gente sempre, quando fala sobre espaços de poder, existe um pacto da branquitude que não quer ceder esses espaços, obviamente, né? Porque quando a gente fala em cotas, a gente está falando em alguém vai ter que ceder lugar para uma outra pessoa, que é uma outra pessoa que é negra. E isso, a sociedade que já é a branquitude que já ocupa esses espaços, né, que tem aquele pacto forte, ela não quer fazer essa reflexão muitas vezes, né? Alguns irmãos brancos é que tomam essa iniciativa, compram essa luta para nos conceder esse direito por questão de justiça, por questão de reparação histórica. E quando a gente debateu isso institucionalmente no Conselho Federal, que conseguiu 50%, houve uma outra assembleia, outra audiência provocada pelo Conselho Federal, e lá no momento de votação foi reduzido para 30%. Mas, de qualquer forma, isso configura um avanço. E aí, diante desse avanço, a gente vem conseguindo inserir nossos irmãos negros dentro desse espaço que antigamente não havia. Né? Se você pegar o histórico, por exemplo, institucional da OAB, quantos advogados negros tiveram um espaço de poder em cargos de diretoria, presidência, sobretudo, né, da OAB. Nunca houve um advogado negro, não, uma advogada negra, entendeu? Acho que sequer houve mulher ocupando esse espaço, inclusive, para você ver como a questão ainda é muito delicada e quanto precisa ser, de fato, modificada. E aí, quando vem esse processo agora, né, diante desse avanço que a OAB teve, que aí o presidente, Daniel, ele não era obrigado definitivamente a replicar essa política dentro do quinto constitucional, né? Assim como ele aplicou o PCD, que não havia essa previsão, né? Mas ele demonstra, assim, a princípio, né, que tem um interesse em fazer, né? Eu tenho esse comprometimento, e aí no momento da efetivação, né, que é o momento em que vai de fato fazer análise sobre esses candidatos, a instituição começa a permitir que candidaturas que não têm qualquer histórico sobre atuação, né, e ainda que não tivesse, né, mas que não são definitivamente pessoas negras, né, como é o caso desse candidato, acaba concorrendo de forma desleal, eu diria, a uma vaga que deveria ser tão somente concorrida entre os negros. Doutor Wesley, doutor Matheus, ele sempre era atuante nas redes sociais. Você tem essa informação? Olha, você tem ele na sua rede social? Doutora Clarice? Não conhecia. Doutora Leila? Leila. Não conhecia. Você? Não, Edirane, eu não conhecia, né? Comecei a segui-lo recentemente, porque os convites começam a aparecer, né? A gente vê que são os candidatos, até com uma forma também de conhecer, né? É justo que a gente busque saber quem são os nossos colegas que estão concorrendo ao pleito, né? E aí eu curti, inclusive, postagens dele, né? Porque em nenhuma das postagens que eu vi também ele se identificou como uma candidatura negra. E a foto? Ele apagou algumas fotos? O histórico de fotos dele são recentes, né? Não são fotos antigas, mas assim, em parte mesmo, algumas recentes, a gente conseguiu, né? Foram suficientes para a gente perceber essa distinção entre
a coloração da pele, né? Que foram onde muitos colegas, né? As associações, Sim. as entidades começaram a questionar, porque eles foram pesquisar para ver quem eram, né? Também esse candidato, né? E não precisa, sinceramente, né? Ser perito, né? Ter alguma especialização para não perceber que há ali alguma alteração, alguma anormalidade, né? Que aquele ali definitivamente não é o Matheus do dia a dia ou de outrora, né? Não, eu falo assim, a rede social, foi até uma falha eu não explicar os detalhes, pela questão de apagar as fotos anteriores, Uhum. certo? Você tem essa informação que ele era ativo, participativo nas redes sociais, tinha um tipo de foto, a foto natural dele, que eu vou pedir para Ricardo colocar, Uhum. porque eu recebi a informação Uhum. que a foto sempre usava era essa assim, ó, as fotos dele. Essa foto não tem nada, ele não pode nem alegar que é da inteligência artificial. É. Olha a foto dele. Aí de repente agora ele tá assim, aparece negro. Faz isso. Isso aí realmente. É complicado. Isso aí é um tapa na cara daqueles que lutaram. Exato. É um tapa da entidade, do movimento. Porque olha a foto dele. Ele dando entrevista, Isso mostrando tem uma pouco foto. tempo, né? Essa foto aqui é muito recente. E em Foto nenhum recente. momento ele fala, né, Identifica. sobre a questão como sendo um candidato da cota racial. Aí depois cai. Eu entendo que ele cai no bronzeamento artificial. Eu acredito, tô rindo. Fazendo de tudo para não dar aquela risada, sabe? É uma piada sem graça. Isso aí é uma piada sem graça. Isso é um desrespeito. É um É um desrespeito com a luta histórica do movimento negro e é um desrespeito você querer reduzir isso à questão da política e da gestão da política institucional da OAB. Sabe? Porque todo o discurso de defesa tem sido nesse sentido. Ou é porque, não, uma determinada pessoa quer aparecer, a outra determinada pessoa é da oposição, a outra determinada pessoa. Mas a gente não está questionando essa questão. O nosso questionamento é objetivo. Quais foram os critérios utilizados para aprovar Matheus como candidato negro? Cadê a ata da comissão de heteroidentificação fazendo análise? Então, assim, a gente precisa parar com essa lógica que a OAB está adotando de fulanizar as coisas. O que a gente está discutindo aqui é direito, o que a gente está discutindo aqui é processo administrativo. Então, a gente precisa discutir o mérito das questões. Então, apresentem os documentos. O que a gente está pedindo é isso. Quais foram os critérios? Porque, na nossa visão, ele não passa nos critérios que foram estabelecidos. O STF é claro quando ele fala, precisa de um edital prévio definindo as características que vão ser julgadas pela banca de heteroidentificação. Eu fui no portal da OAB, não encontrei esse edital. Então, hoje, a gente não sabe quais foram os critérios adotados pela OAB Sergipe para definir que Matheus é negro. E tem, de fato, muitas falhas quando a gente para analisar essa questão procedimental da transparência, da publicidade. E isso compromete até a lisura do procedimento, né? Porque justamente a gente não sabe quais foram os critérios e algumas informações que deveriam constar em editais não estão lá. Até se a gente pegar o cronograma do edital número 8, que é o que retoma o processo da eleição do quinto, ele tem lá, ele pula as etapas lá que ele faz o cronograma lá, ele pula a etapa da heteroidentificação. Tem lá abertura, depois encerramento e pronto. Não fala. Ele não toca como foi que aconteceu. Outra coisa que é importante a gente salientar. Normalmente nesses procedimentos são apresentados também o currículo das pessoas que irão compor a banca de heteroidentificação. Por quê? Porque há necessidade que a gente saiba, né, se essas pessoas são pessoas definitivamente qualificadas. Qual é a expertise dessas pessoas? Essas pessoas têm letramento racial. Não adianta a gente colocar também pessoas que não têm experiência. Tenham passado por outras bancas, tenham tido essa expertise em outros processos de examinação de bancas, né? Então, assim, isso é importantíssimo. E pessoas que não têm um comprometimento com gestão alguma, né? Inclusive um corpo que venha de fora que possa integrar a banca, né? E que isso é importante. Pessoas que tenham esse compromisso com a verdade. Inclusive, esses movimentos, Edirane, que vieram em busca da gente, Movimento Negro Unificado, e o Fórum Organizacional Negro de Sergipe. Dentro desse fórum, para você ter ideia, fazem parte
38 associações, entidades, coletivos negros do estado de Sergipe. 38. O pessoal olhou, não acredito. Não tem cabimento. Pessoas que têm, inclusive, o hábito de participar dessas bancas de identificação em concursos públicos. São pessoas que têm know-how, têm o autoconhecimento suficiente, né, que lutam, fazem parte dessa luta da pauta negra mesmo, que são pessoas definitivamente comprometidas. São pessoas comprometidas, né, que sabem o real significado, né, daquela candidatura ali e que podem sim dar uma análise concreta se aquele candidato está sujeito a suportar os encargos que a população negra suporta no dia a dia. Eu olho particularmente para o candidato Matheus, eu não vejo esse candidato, por exemplo, Dirani, ele sendo abordado no shopping por um segurança, por conta do tom de pele dele, por conta do cabelo dele. Não vejo o Matheus sendo perseguido dentro da loja por um segurança. Eu não Sendo vejo vigiado sendo à vigiado à distância. Eu não vejo ele chegar, que é outro. Confundido com segurança, ser Sim. confundido com garçom, né? Nenhuma desses predicados ele possui, né? Entendeu? Ser confundido com uma pessoa marginalizada, né? Ele não tem essas características. Olha, Chegar numa loja, como é muito comum a gente. Você veja o quanto a sociedade, mesmo de tantos avanços, a gente se depara. Olha, eu tenho um relato de colegas que chegam no shopping e entram numa loja. Uma loja chique. E só pelo fato de ser preto, ele não é nem atendido. Ele é ignorado. Sabe por quê? Porque o vendedor ali, que às vezes até é negro, ele foi condicionado pela leitura da sociedade em que ele vive a entender que pelo fato dele ser preto, ele não tem dinheiro para poder comprar o que está aqui. Então não vou nem perder meu tempo fazendo aquele entendimento. Às vezes até essa orientação, essa leitura social que ele tem, não é nem necessariamente dele. Às vezes quem passa a dar essa orientação, às vezes é o dono da loja. Perca seu tempo fazendo aquele entendimento, não. Veja fulano ali. sim. É esse tipo de situação que a gente não vê o Matheus passar. Não tem como a gente olhar para o Matheus e ele dizer que ele sabe o que é vivenciar todos esses encargos que a população negra carrega consigo. Olha, na minha opinião, eu sempre tenho a minha, às vezes eu me machuco, mas tudo isso, esse debate, porque a direção da OAB não é séria. Mas não é séria. Porque, olha, Sergipe todos se conhecem. Quantos advogados você conhece e nunca deu um bom dia, mas sabe quem é? Matheus é um nome citado hoje, mas você já ouviu falar de Matheus. Doutora Clarice já ouviu falar de Matheus. Já ouviu falar qual a parentela de Matheus, assim como o doutor Werley, doutora Leila. Sim. Aí quando chega o dia de hoje, estamos tratando sobre as cotas raciais de uma pessoa que realmente não era para estar debatendo. Porque a direção da OAB não é séria. Não é séria. E vem causando, nem vem dividindo opiniões. Até pessoas que fazem parte da gestão da OAB atual não concordam com isso, não. Quantas pessoas se afastaram? Quantos advogados se afastaram da atual gestão? Porque realmente, na minha opinião, não só de muitos, que a direção, a OAB atual, não é séria. Até porque nós estamos debatendo um assunto que é para escolher um desembargador. Isso é coisa séria, não pode ser qualquer um, não. É um desembargador que tem o poder de prender, de mandar para um presídio. Sabe porque o cidadão tem uma caneta, o poder de prender, dar uma prisão de 10, 20 anos, reduzir. Isso é sério. Sobretudo sabendo a morosidade que é o processo judicial, né? Sim. É um cargo que exige muito, na verdade, muita responsabilidade, compromisso profissional, ética, moral. Isso. Né? E é sobre tudo isso, né? Porque a vaga é da classe. Isso, Exato. exatamente. O próximo desembargador, muitos não vão estar nem aqui. Porque é uma escolha séria. Tem uma máxima, entrevistando o doutor Aurélio Belém, ele falando uma máxima de Pompeia, que não precisa parecer que
é honesta. Tem que ser honesta mesmo. Às vezes, não é parecer, não é, parece que é, não, tem que ser. Porque a direção não pode querer fabricar 3, 4 nomes. Diz, olha, 3, 4 nomes. Não, tem que ser algo orgânico, organizado pela classe. Aí eu peço ao doutor Wesley para responder, ou doutora Leila, ou doutora Clarice, sobre a quantidade de candidatos. Tem quantos candidatos Tem disputando? mais de 20. né? São 26. São 26 candidatos. 26. 26 candidatos. Pronto. E agora, com esse jeitinho brasileiro, que nem todos os brasileiros são, qual é a vantagem real? Agora eu peço assim, olhando para a câmera, você nessa posição, que eu for responder, quem tiver na melhor posição, se você for responder, olha para aquela, e os dois olhando para essa. Qual a vantagem assim, real, a intenção real que o Matheus busca com essa cota? Com essa manobra dele? Porque são no máximo 20. Na verdade, ele não vai com o PC dele, ele vai pela cota, nós já estamos debatendo de negro. Mas qual é a vantagem mesmo que ele busca? Se vocês ficarem em silêncio. O problema é que a questão o ponto que ele vai acabar tendo uma vantagem, né, se é que a gente pode dizer também assim, mas é porque, na verdade, o que custa acreditar, como é uma pessoa que eu não tenho, que eu não conheço pessoalmente, né, eu acho que nenhuma das colegas aqui conhecem o Matheus pessoalmente, é complicado a gente julgar o caráter dele. Eu ainda fico tentando, Edirane, dar a oportunidade de ser julgado apenas como uma pessoa, no máximo, ignorante. Né? Eu estou dando benefício a ele da dúvida de tentar entender que ele, na verdade, é uma pessoa que não tem a real dimensão e compreensão do que isso significa. Entendeu? Mas, assim, ele na candidatura enquanto cotista, ele não vai concorrer na ampla concorrência. Na ampla concorrência, eu acho que são 16 advogados. Já na vaga para cotistas, ele vai concorrer com 3 advogados. Isso é bom para ele. Entendeu? Se isso confirmar, E aí repare só. ele busca essa vantagem. E veja qual o problema. E aí, se a OAB, né, porque a impugnação que a gente protocolou, né, as impugnações, na verdade, ela Você vem protocolou dentro da OAB. dentro da OAB, a gente protocolou impugnações. Quando Ontem, protocolamos ontem 2 impugnações. Uma que é uma do coletivo mesmo, que são advogados, advogadas, associações, entidades, né? Todo mundo ali assinando, juntando com toda a documentação, com as provas, né? Os argumentos que a gente entende coerente, né? Demonstrando que, de fato, ele não deveria concorrer. E a outra foi feita pelo Instituto Braços, que eu também faço parte, né? Que é um centro de direitos humanos, também que tem esse comprometimento com as causas humanitárias e, obviamente, também com a questão racial. Pois bem, então essa impugnação que a gente faz, né, que a gente se doou esses dias trabalhando, debatendo, conversando, procurando as entidades, associações para coletar essas assinaturas, em verdade, a gente está oportunizando a instituição de analisar esse procedimento. Porque se essa situação permanecer da forma que está, isso vai ser uma mancha institucional. Sim. Isso vai marcar o nome da OAB Sergipe. Que tipo de procedimento a OAB Sergipe está adotando e o compromisso que ela disse que assumiria com relação a essa pauta negra. Qual tipo de compromisso para que candidaturas como essa ocupem uma vaga que deveria ser ocupada? Corre esse risco, né? Corre esse risco. A partir do momento que o candidato se lança lá como cotista, como pessoa negra, ele está concorrendo unicamente com aqueles negros, né? Se julgando como se fosse pertencente àquela raça social, né? Com os fenótipos, né, adequados para concorrer com os outros. E se esse candidato passa? Tira uma vaga de um negro. Tira a vaga desse negro. E corre o risco pelas ações que vocês vão entrar, caso ele sente na cadeira de desembargador, ocorrer aquilo que ocorreu no Tribunal de Contas. O conselheiro teve que sair.
Ainda tem isso, né? Tem isso. Porque veja que situação também. Essa oportunidade que a gente dá para a OAB é justamente para evitar medidas, inclusive, mais drásticas, né? Porque se essa situação se perdura, uma série de questionamentos já estão sendo feitos, né? Procedimental, lisura, transparência, como foi feita essa leitura racial por essa banca de heteroidentificação, quais foram os critérios. Está tudo muito nebuloso, sabe? A gente não sabe, não conseguiu ter acesso a absolutamente nada sobre esse procedimento, entendeu? E aí, se infelizmente a OAB não fizer essa reanálise, a gente vai ter apenas uma única alternativa, que é judicializar a questão. Vocês entraram com ação ontem. Com a impugnação administrativa. Pronto. Mas o tempo corre. Exato. Porque hoje é 10. Hoje 9 é 10. dias para... Você só tem 9 dias. 9 dias. Eles têm quantos dias para responder? 5. 5 dias. Ontem, 5 dias para ele responder, até né? E depois sexta. a comissão... vai começar... Eles vão responder sexta. Eles vão querer ganhar tempo. Entendeu? Isso. A gente tá... Mas tudo isso a gente tá muito atento, né? Mas mesmo apesar de tudo, Dirani, eu acho que a colega também comunga com esse pensamento que eu tenho, é de esperança. Sinceramente. Mesmo a gente vendo, por exemplo, esse não é o primeiro canal de comunicação. Mas a esperança de vocês na OAB? Na OAB. Então, a gente tem esperança, né? No sentido de que a responsabilidade é da OAB, né? Então, assim, a OAB historicamente tem uma trajetória de respeito aos direitos humanos, de respeito aos tratados internacionais que a gente tem, todas essas questões relacionadas à questão negra. É muito importante dizer que não é uma conquista de hoje. A discussão sobre banca de heteroidentificação não é de hoje. E por isso que a gente está muito questionando a questão do cuidado com esse processo, da juridicidade que tem que ser adotada nesse processo. A gente não está falando de um processo de uma instituição que é alheia a... Nenhuma instituição é alheia ao direito, mas a OAB se exige muito mais. Se exige muito mais da OAB a aderência às questões legais, já que é uma instituição que legitima todo o nosso sistema jurídico. Então, assim, a OAB, ela pode muito bem entender e rever essa questão, né? O que a gente quer... E aí, tipo... a gente não quer fragilizar, não é ataque institucional, não é ataque pessoal. Eu me recuso muito a falar sobre a questão individual do Matheus, entendeu? Eu acredito que ele é um jovem advogado, como nós somos, que tem os seus méritos, a sua construção, a sua trajetória. Entretanto, isso não pode macular um processo histórico de construção. E o que a gente, no fim, está pedindo é respeito ao movimento negro, respeito às pessoas negras que historicamente lutaram por essa questão. A gente tem hoje o apoio da Educafro, que é a instituição brasileira que lutou para institucionalizar as cotas. Então, Frei Davi, ele mesmo assinou uma petição concordando e apoiando a nossa causa aqui em Sergipe. Por quê? Porque ele sabe o que é uma brecha numa eleição para desembargador, você permitir que uma pessoa branca concorra nas cotas para raciais. A gente não está falando só do processo da OAB Sergipe. A gente está falando de um retrocesso em toda uma política que é a única política mínima de reparação que a gente teve até hoje. Então, a gente não teve uma política... A gente, no Brasil, a gente avança e retrocede. A gente estabelece uma política, a gente fala, não, agora a gente vai avançar. Mas aí a gente aplica de uma forma, porque o que legitima o processo é também a condução do procedimento administrativo. Por que tem que ter uma banca de heteroidentificação? Porque a gente sabe dos processos de fraude que já ocorreram em diversos lugares. Essa questão é disciplinada pelo STF. Não é por Clarissa, nem por Wesley, nem pelo movimento negro. O STF já se debruçou sobre a questão das bancas de heteroidentificação e estabeleceu critérios de legitimidade sobre essas decisões. E o mínimo que a gente pede é que a OAB Sergipe respeite esses critérios, né? Respeite o STF, respeite as decisões, respeite o movimento negro. Porque a gente não está pedindo para fazer nenhuma exceção ou pedindo uma coisa que não seja desarrazoada. A gente está pedindo o mínimo, que é quais são os critérios utilizados para deferimento das candidaturas negras, no caso específico do Matheus, para considerar ele como cotas raciais.
né? Porque é o que o Wesley falou. As cotas raciais, elas têm um princípio. Por que é que a gente está colocando cotas? Sinceramente, se fosse pelo movimento negro, só teria eleição para negros e para mulheres. Porque é quem precisa estar lá que não está hoje. Porque, assim, as outras camadas e PCDs. Porque as outras camadas, a outra camada da população, ela está super representada. Muito Ela é bem. hiper representada. Né? Então, assim, a gente está querendo o mínimo. A gente quer uma vaga que é para homens negros. Que a gente sabe como é difícil para os homens negros, num país que extermina homens negros, você conseguir estar numa disputa eleitoral para desembargador. Então, assim, o que eu quero muito frisar é que a gente espera muito da OAB mesmo, espera uma postura, a gente espera uma resposta, né? E não essa fulanização que está sendo feita com colocar na mídia mesmo, tentando burlar a questão e trazendo para pessoalidades. Ah, não, porque pessoa tal é da oposição. Ah, porque pessoa tal, não. A gente quer resposta objetiva. A gente não está questionando pessoas, a gente está questionando o processo que foi estabelecido pela OAB Sergipe. É um assunto complexo. Mas eu elaborei uma pergunta e essa eu não posso deixar passar. Vocês não precisam tirar para ímpar, mas você para quem vai responder. Olha, quais são os riscos institucionais e políticos para a OAB Sergipe caso mantenha o deferimento da candidatura de Matheus como cotista negro? Eu acredito que uma delas é a perda da credibilidade de toda uma luta histórica, de todo um processo, né, de políticas afirmativas dentro da própria ordem, né? Você macula toda uma história e causa um retrocesso político, social, né, gigantesco, né? Você vai, se dentro de uma casa de justiça, né, onde o advogado é fundamental para o processo da justiça. E você vê dentro de uma instituição dessa se ferir o direito da população negra, você coloca em xeque como a advocacia está vendo esses grupos vulneráveis, né? Então, o mais importante é esse questionamento e como a sociedade vai ver a advocacia, como a sociedade vai ver a OAB a partir de agora. Estamos chegando, devido ao horário, vocês atrasaram. Eu diria, mas olha, qual a mensagem que vocês têm para passar para a OAB? Porque o tempo corre. Faltam 9 dias, daqui a pouco 8 dias. O prazo é até sexta-feira. Corre o risco deles não responder. Eu, como cidadão comum, em nome do cidadão comum, eu peço a vocês que é melhor entrar com ação. Porque está falando diante de vocês é um cidadão comum. Porque eu vejo com muita preocupação quando eu vejo essa foto. Um branco querendo levar vantagens. Meu Deus, aí eu não vejo. Eu gosto de matar a bola no peito, sabe? Eu não vejo, assim, seriedade na escolha do quinto constitucional. Graças a Deus que um colega de vocês, Dr. Aurélio Belém, entrou com ação, batalhou, porque poderia ser pior. Mas eu, como cidadão, eu peço a vocês que não esperem. Porque o tempo de amanhã 8 ou quarta? Não. Como diz o Tabarel, de amanhã 8. De quarta a 8, né? Quarta-feira da próxima semana. Dia Né? 19. Na próxima quarta-feira. É. Então, tempo. E você veja que situação. Vem sexta. Eles não vão dar uma resposta. E pode esperar tudo. Porque se essa banca fosse séria mesmo, não aceitava essa inscrição, não. Jamais. Jamais. Fique à vontade para vocês concluir o nosso podcast. Eu resumiria em compromisso, né? Compromisso. O que a gente espera, na verdade, é celeridade e compromisso e responsabilidade, né? Sim. Eu acho que são as 3 palavras que me vêm em mente sobre o que a gente espera agora da nossa instituição, que a gente tanto ama, inclusive, né?
A gente tem um apreço muito grande, a própria sociedade, né, ela tem um apreço muito grande diante da credibilidade institucional e dos papéis que a OAB teve ao longo da história da nossa sociedade brasileira. Ela foi relevante em muitos avanços, né? E essa postura de aceitação, né, e possível manutenção definitivamente mancharia o nome da instituição. Não é, amigo? A moral de demorar um pouquinho foi